longe de atingir sequer 1% ao ano. Um crescimento fraco que compara mal com as economias europeias com níveis de desenvolvimento semelhantes. E por essa razão, o nível de vida dos portugueses baixou do 13º lugar em 1995 para 17º lugar em 2018 na lista dos 19 países da zona euro. Os dados mais recentes mostram que o governo socialista é incapaz de reverter esta tendência, pois quer nos últimos 4 anos, quer nas projeções para os próximos 2 anos, apenas um dos 9 países da convergência da zona euro tem taxas de crescimento inferiores às de Portugal. Quebrar com este crescimento medíocre tem de ser a prioridade. O fraco crescimento da economia portuguesa resulta de graves problemas estruturais que têm múltiplas causas. Mas todas estas causas têm um fator comum. Só se ultrapassam com mais e melhor investimento. O investimento exige poupança e é esse o problema que aqui vos trago hoje. É certo que o investimento pode ser financiado por poupança externa, mas tal implica um aumento do endividamento do país. O ainda elevado nível de dívida externa portuguesa reduz a capacidade para recorrer a este tipo de financiamento. Mas mesmo quando o nível de dívida externa de partida é reduzido, financiar o investimento por recurso à poupança externa não é uma opção prudente nem sustentável. Como, aliás, os portugueses sentiram na pele durante os governos socialistas de António Guterres e José Sócrates. É preciso recordar que durante esses 2 governos a dívida externa líquida de Portugal aumentou 80% do PIB. E foi esse elevado nível de dívida externa que abalou o sistema financeiro português e levou à vinda da Troika para Portugal, chamada pelo governo socialista de José Sócrates. A má experiência dos governos socialistas das últimas décadas mostra como o investimento nacional depende criticamente da poupança dos setores residentes, em especial das famílias portuguesas. Sem poupança interna, ou não há investimento, ou esse investimento implica maior dívida externa que mais cedo ou mais tarde termina com a bancarrota ou mais um resgate. Incentivar a poupança das famílias portuguesas tem de estar no topo das nossas preocupações. Foi por essa razão que o PSD propôs um conjunto de medidas para aliviar a carga fiscal e promover a poupança das famílias. Primeiro, reduzir a carga fiscal em sede de IRS para as famílias da classe média, através da redução das taxas aplicáveis ao rendimento das pequenas e médias poupanças. Segundo, retomar a dedução à coleta em sede de IRS dos montantes aplicados em PPR e outros instrumentos financeiros de poupança de longo prazo. Terceiro, penalizar o crédito ao consumo através do agravamento do imposto de selo aplicável em operações de crédito para consumo acima de 14 salários mínimos. É também por essa razão que o PSD estará contra qualquer proposta de englobamento dos rendimentos de capitais em sede de IRS. Tal englobamento significará um aumento da taxa efetiva de imposto para muitos contribuintes, sobretudo para aqueles que têm pequenas e médias poupanças e que, por isso, devem ser protegidos e contribuirá para que a taxa de poupança bata recordes negativos. Haverá certamente alguns que argumentarão que o englobamento pouco impacto terá sobre a poupança. Estão muito enganados. De entre os vários determinantes da poupança, a sua rentabilidade é um dos mais importantes. Não será por mero acaso que a redução da taxa de poupança das famílias portuguesas das últimas décadas coincidiu com a redução sustentada das taxas de juro, que baixou dramaticamente a rentabilidade da poupança financeira. A experiência mostra-nos que o sistema financeiro em geral e os instrumentos financeiros em particular são muito sensíveis a pequenas variações da rentabilidade.
A título de exemplo, recordo o que aconteceu aos certificados de aforro quando o governo socialista de José Sócrates decidiu baixar a sua rentabilidade. Foram 2.000 milhões de euros de poupanças que desapareceram por causa dessa medida. E este é apenas um exemplo de como pequenas medidas podem ter grande impacto na estabilidade do sistema financeiro e na poupança dos portugueses. E por isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, em especial os Srs. Deputados do Partido Socialista, deixem em paz a poupança dos portugueses que trabalharam toda uma vida. Sr. Deputado, queira terminar, se faz favor. A estabilidade do sistema financeiro. É o bem-estar do futuro dos portugueses que está em causa. Muito obrigado. Muito obrigado. A intervenção do Sr. Deputado suscita 3 pedidos de esclarecimento. Indicará, se fizer favor à mesa, como pretende que sejam 4, afinal. 1 a 1. Muito bem. Então, o primeiro desses 4 pedidos de esclarecimento cabe ao Partido Socialista para a Sra. Deputada Vera Brás. Faça o favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Álvaro Almeida, antes de mais, deixe-me referir que nos últimos 3 anos crescemos acima da média da União Europeia. Portanto, é uma realidade. É verdade que o nível de poupança das famílias portuguesas não é o desejável, todos concordamos. Existem vários fatores que para isso contribuíram. Não podemos esquecer a quebra de confiança que se estabeleceu entre a banca e os aforradores, e foi o governo PS que possibilitou o robustecimento do sistema financeiro e, consequentemente, permitiu-nos entrar numa trajetória de recuperar esta confiança perdida. Mas este é apenas um dos fatores. Outro dos fatores muito importantes para esta quebra no nível de poupança, não podemos desassociar o nível de desemprego atingido, nomeadamente em 2013, que teve, inevitavelmente, impactos negativos na capacidade de poupança dos portugueses. O trabalho desenvolvido pelo governo do PS a partir de 2015 permitiu chegarmos hoje a um nível mínimo de 6,1% da taxa de desemprego, o mínimo dos últimos 16 anos. Com esta melhoria do mercado de trabalho, com o aumento consecutivo do salário mínimo, conseguimos já uma evolução positiva do rendimento dos portugueses. Aliás, conseguimos já atingir uma recuperação de 95% do rendimento disponível que tinha sido perdido durante os anos 2010 a 2015. Sabemos que grande parte deste rendimento fica retido ainda pelo consumo privado, que foi alavancado pelo crescimento do investimento feito pelas famílias que não tiveram a oportunidade de o fazer durante os anos de austeridade, assim como ao nível das empresas, que também registramos um aumento de 25,2% do seu investimento. Senhora Deputada, queira terminar, se fizer favor. Vou terminar, obrigada. Só referir que neste momento teremos um novo aumento do salário mínimo, com negociações em curso para melhorar o salário médio, assim como aliviar o imposto sobre o rendimento das famílias, que irá com toda a certeza permitir melhorar a capacidade de poupança. Muito obrigado, Sra. Deputada. Questiono apenas, peço desculpa, Sr. Presidente, onde é que está a coerência do PSD quando fala na capacidade de poupança dos portugueses, quando ainda no tema anterior verificámos que foi contra uma medida que permitiu poupar e bastante aos portugueses nos espaços sociais. Obrigada. Muito obrigado. Tem a palavra para responder o Sr. Deputado Álvaro Almeida. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Vera Brás, é verdade que a economia portuguesa cresceu acima da média europeia uma décima. É espantoso como o Partido Socialista, se contenta com tão pouco. Não é verdade. Desculpe, mas as revisões de todos, não foi só em Portugal que se reviram as contas, foi em todos os países da União Europeia e, portanto, esse facto que eu referi não foi alterado. A segunda questão é que a senhora deputada tem que se lembrar que a teoria da convergência diz-nos que os países que têm rendimentos mais baixos têm condições para crescer mais depressa. E dentro desses países que têm rendimentos mais baixos, Portugal foi um dos que cresceu menos. Só a Grécia do Siriza é que cresceu menos que Portugal deste período. Finalmente, senhora deputada, quanto ao desemprego,
É verdade, Sr. Deputado, o desemprego cresceu bastante entre 2010 e 2013. E cresceu bastante, sabe porquê? Porque entre 2010 e 2013 sofremos as consequências da dívida externa elevada que os governos socialistas nos trouxeram e por causa disso tivemos que implementar o programa da Troika. Quando o programa da Troika terminou em 2013, a taxa de desemprego começou a descer. Não foi por causa do que fez o Partido Socialista, foi por causa do que fez o Partido Socialista, mas o Partido Socialista de José Sócrates, que levou o país para a bancarrota. É isso que os senhores não querem ouvir, mas essa é a verdade, Sr. Deputado. Não vale a pena barrar, porque essa é que é a verdade. Muito obrigado. O próximo pedido de esclarecimento cabe à Sra. Deputada Cecília Meireles, do CDS. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Álvaro Almeida, em relação às considerações que teceu, e muitas das quais merecem o meu acordo, eu gostava de lhe deixar a seguinte questão. Porque nos trouxe o importante tema da poupança e, de facto, Portugal tem um problema de muitos baixos níveis de poupança, como tem também, imagino que o Sr. Deputado concorde, um problema de crescimento económico que é anémico e que tem que ser resolvido. Esse é o problema de fundo que tem que ser resolvido. E se é verdade que nós agora estamos numa fase em que, felizmente, a crise já passou e os piores tempos da Troika ficaram para trás, também é verdade, e eu nem vou aproveitar a ocasião para responder à Sra. Deputada Vera Brás, do Partido Socialista, dizendo que este Governo recuperou a confiança entre a banca e os aforradores. Ó, Sra. Deputada, o que este Governo fez foi injeções de capital sucessivas junto da banca. E quanto a essa quebra de confiança entre as bancas e os aforradores, se for ver bem a história do Partido Socialista, da Caixa e do BES, se calhar descobre lá muitas razões para quebra de confiança e que não a deixarão de certeza orgulhosa. Portanto, eu se calhar preferiria não falar nisso, deixava para falar quando discutirmos as injeções de capital que o PS ainda vai propor para o novo banco. Mas, Sr. Deputado, indo para este assunto que é de fundo, o que eu lhe perguntava é o seguinte: acha que já se conseguiu perceber e que o Sr. Primeiro-Ministro já conseguiu de uma vez para sempre esclarecer se vai ou não vai haver englobamento obrigatório de todos os rendimentos no IRS? Porquê? Porque englobamento opcional já existe para a maior parte dos rendimentos. O que está em causa é obrigar os rendimentos que sejam oriundos de rendas, e faz algum sentido, pergunto eu, fazer primeiro programas para incentivar o arrendamento e depois aumentar a tributação sobre o arrendamento. E do mesmo modo, se nós achamos que há um problema de poupança, se todas as bancadas dizem que é preciso mais investimento, então como é que nós vamos tributar mais e dificultar a criação precisamente daquilo que pode originar investimento, que é o aforro e a poupança? Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para responder o Sr. Deputado Álvaro Almeida. Muito obrigado, Sr. Deputado, só um bocadinho. Agradecia que se criassem condições para que possamos ouvir o Sr. Deputado. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Cecília Meireles, muito obrigado pelas suas questões. De facto, é surpreendente como o Partido Socialista se contenta com este crescimento anémico que a economia portuguesa tem tido nos últimos anos. Crescimento esse que, para países do mesma dimensão, é claramente inferior à média e muito inferior à média desses países. Ainda bem que também nos lembra que foi sob a égide do Partido Socialista que o desemprego começou a subir e foi sob a égide do Partido Socialista que se negociou um programa de Troika que levou o desemprego aos níveis a que estava. E que desde então, desde 2013, a taxa de desemprego tem vindo a descer a ritmos mais ou menos constantes. Por acaso, nos últimos tempos tem abrandado a descida, mas é natural porque já está em níveis baixos. E, portanto, de facto, há aqui uma dualidade, uma falta de coerência do Partido Socialista que acha que a responsabilidade pelo que está bem é tudo deles e não tem nada a ver com tudo aquilo que está para trás e que nos levou a esta situação. E aquilo que nos levou a esta situação é exatamente a falta de poupança interna que levou a um excessivo endividamento externo e que teve como consequência a vinda da Troika para financiar aquilo que não era possível financiar de outra forma, com todas as consequências que os portugueses sentiram. Essa falta de poupança está em risco cada vez que se diminuir a sua rentabilidade.
obrigar ao englobamento dos rendimentos capitais é mais um dos fatores que vai pôr em risco essa pouca poupança. E o Partido Socialista veio aqui reconhecer que a poupança era baixa, mas não exclui a possibilidade de a tornar ainda mais baixa com esse tipo de medidas. E é por isso que o PSD aqui trouxe esta questão, exatamente, porque apesar do Sr. Primeiro-Ministro ter dado a entender que não haverá englobamento obrigatório em 2020, não disse nada sobre os anos seguintes e, portanto, infelizmente nestas Sr. coisas... Deputado, quer concluir, se fizer favor. Sr. Presidente, nestas coisas é muito frequente que os governos façam as asneiras antes de sair, porque sabem que são os outros que vão ter que sofrer as consequências. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. O terceiro pedido de esclarecimento cabe ao Sr. Deputado Duarte Alves, do Partido Comunista Português. Faz favor. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Álvaro Almeida, o PSD trouxe a este debate o tema da poupança. É curioso que quando se fala da poupança dos portugueses, esquecem-se muitas vezes que só com rendimentos que permitam viver com dignidade é que é possível sequer pensar em poupar. E nessa matéria o PSD bem se pode penitenciar pelos congelamentos dos salários e pensões que o vosso governo fez, arruinando a vida de milhares de portugueses, quanto mais a sua capacidade de poupar. À boleia da poupança, o PSD volta a trazer a este plenário o tema do englobamento, replicando a ideia de que esta medida levaria a um problema na poupança e no investimento. E é preciso, sobre esta matéria, colocar a questão de fundo. Porque é que dois contribuintes com exatamente os mesmos rendimentos, em que um tem rendimentos de trabalho e o outro rendimentos de capital, hão de pagar taxas de imposto diferentes apenas devido à origem dos rendimentos? Ou, dito de outra forma, porque é que um pode poupar mais do que o outro só porque um tem rendimentos de capital? O englobamento obrigatório significa acabar com a injusta situação em que rendimentos de trabalho são tributados de forma progressiva e bem, ao passo que certos rendimentos de capital podem pagar uma taxa fixa, independentemente do valor do rendimento. Não conhecemos nenhuma proposta do Governo sobre o englobamento. O que conhecemos é a reação dos centros de decisão e comunicação do grande capital, que perante não mais do que uma intenção já colocaram as garras de fora contra esta medida, o que só que significa que estão em causa muitos milhões e que alguns não os querem pagar. E mais uma vez o PSD coloca-se, como sempre, ao lado dos privilégios dos mais ricos e mais poderosos. Desde 2013 que o PCP propõe o englobamento obrigatório para rendimentos superiores a 100 mil euros. Esta é uma medida de justiça fiscal que se impõe porque a generalidade dos portugueses que vive do seu trabalho não pode continuar a ser chamada a contribuir a taxas superiores a de quem mais tem para compensar os benefícios fiscais ao grande capital. Senhor Deputado, falou de poupança e falou de investimento, mas pergunto ao PSD se não considera que aquilo que é fundamental para estimular o investimento, para a criação de riqueza, o aumento da produção nacional, é o aumento significativo do investimento público. E termino, o aumento significativo do investimento público e se vai acompanhar o PCP nesse sentido. Muito obrigado. Para responder tem a palavra o Sr. Deputado Álvaro Almeida. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Duarte Alves, sobre a diferença na tributação dos rendimentos de trabalho e de capital, a diferença é muito simples. É que os rendimentos de capital já foram tributados quando foram gerados os rendimentos de trabalho. E, portanto, dá-me licença, Sr. Deputado. Dá-me licença, Sr. Deputado. Posso falar? Sr. Deputado, o Sr. Deputado os rendimentos de trabalho são tributados quando são gerados. Depois são poupados. E são poupados para quê? Para poder financiar o investimento. Se não fossem poupados, eram gastos na altura e não havia como investir. Essa é a diferença. Sr. Deputado, se nós tributarmos a poupança três vezes, estamos a penalizar a poupança e estamos a incentivar o consumo. Incentivar o consumo é gastar o que temos hoje e não cuidar do futuro. E essa é a diferença entre este lado e este. É que nós pensamos no futuro, os senhores não. Os senhores gastam o que têm hoje e não querem saber do amanhã. Porque então eu pergunto ao Sr. Deputado, o Sr. Deputado é do Partido Comunista. Diga-me qual é que foi o regime comunista que não terminou em fome e miséria. E esse tem 4 anos para me responder. Não precisa de me responder agora. Temos 4 anos, estamos aqui 4 anos. Porque o Sr. Deputado diz-me que eu estou ao serviço do grande capital. Não, Sr. Deputado, eu estou ao serviço dos portugueses. Estou ao serviço dos portugueses porque o Sr. Deputado... Não há nenhum regime
onde haja um sistema de segurança social forte, onde haja um sistema de saúde forte, onde haja um sistema de educação forte que não esteja assente numa economia privada forte. Não há nenhum, diga-me um, se encontrar. E porque não tem nenhum, é porque insiste com esses argumentos populistas de defesa do grande capital, porque os senhores é que têm a verdade toda e nós não. Não, senhor deputado. Não, Sr. Deputado, sem setor privado... Senhor Deputado, queira concluir, se faz favor. Sem setor privado não há desenvolvimento, sem setor privado não há o Estado Social que os senhores dizem defender, mas não defendem nada. Muito obrigado. Tem a palavra para um último pedido de esclarecimento a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, o que determina se o investimento é bom ou mau é o facto de ser produtivo. O modelo do imobiliário, das rendas, da especulação bolsista que o PSD promoveu e apoiou desde os anos 90 podia ter sido financiado com poupança nacional e não teria sido menos desastroso por isso. Em segundo lugar, recordo-lhe que até agora não houve englobamento e nem por isso houve mais poupança. E por isso parece-me que o problema do PSD é outro. O problema do PSD com o englobamento é outro. Quando foi para aumentar os impostos sobre a classe média, quando foi para esmifrar os trabalhadores deste país com mais impostos, o PSD lá esteve. Mas sempre que há uma proposta para trazer justiça fiscal, ai, valha-nos a classe média. Sempre prontos para defender a classe média quando os impostos são sobre os mais ricos. E sempre dispostos a atacar a classe média e os mais pobres quando vos dá jeito. Senhor Deputado, o englobamento é justo, porque não é justo que um trabalhador pague mais impostos do que quem vive de rendimentos de capitais que são gerados pela especulação bolsista ou são gerados pelos lucros das empresas. Este englobamento pode e deve ser coordenado com uma alteração dos escalões de IRS que reduzam os impostos à classe média, porque isso é justo e tem de ser feito. E por isso eu aconselho a deixar os papões debaixo da cama e não os trazer para o debate parlamentar. Mas faço uma outra proposta, um desafio ao PSD. Querem pôr a classe média a poupar? Subam os salários, defendam melhor legislação laboral, defendam melhores condições de vida, mais estabilidade de vida e talvez as pessoas tenham mais condições para chegar ao final do mês com um pouco do seu salário guardado. Agora, não usem os trabalhadores e quem vive com tanto esforço para defender os privilégios de uma minoria. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para responder o Sr. Deputado Álvaro Almeida. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. A Sra. Deputada Mariana Mortágua deve ter confundido. Eu não sou empresário, eu não subo salários. E eu, como deputado, não tenho esse poder. Não tenho. Porque se eu decretar uma lei a subir salários, o que vai acontecer é que as empresas que não têm condições para os pagar vão gerar desemprego. E isso eu não quero. Sra. Deputada. Não quero. Porque eu quero que os portugueses tenham bons empregos, eu quero que os portugueses tenham bons salários. Sr. Deputado Álvaro Almeida, dá-me licença, se faz favor. Sr. Deputado Álvaro Almeida, eu agradecia que os apartes fazem parte do debate parlamentar, certamente. Mas vamos criar condições para que o Sr. Deputado Álvaro Almeida possa responder. Portanto, é só isso, é tão simples quanto isto. Agradecia que assim fosse. Faz favor. Senhora Deputada, os salários são aqueles que a economia conseguir pagar. E por isso é que eu vim aqui defender a poupança. Porque sem poupança não há investimento produtivo capaz de gerar empregos de qualidade. É isso que os senhores não querem perceber. Sabem muito bem, mas pela vossa tática populista fazem de conta que não sabem. Sabem perfeitamente que se a economia portuguesa não crescer mais, não há hipótese de pagar salários mais elevados. E para crescer mais é preciso investimento. Para investimento é preciso poupar. E a razão pela qual eu vim aqui defender a promoção da poupança é porque essa é a única forma dos portugueses poderem ter um futuro melhor. Sem poupança que permita um investimento privado e público, já agora, de qualidade, não há hipótese de melhorar o bem-estar dos portugueses. E já agora, Senhora Deputada, quando diz que eu venho para aqui com papões, quem faz isso é a Sra. Deputada que acabou de fazer, com os papões do grande capital e o Sr. Deputado Duarte Alves também, porque Sr. Deputado, infelizmente, eu não, o Sr. Deputado acha
acha que tem maior estatura moral do que eu para estar aqui e para me acusar de estar ao serviço do grande capital? Acha isso? Sr. Deputado, queira terminar, se faz favor. Eu não digo que o senhor está aqui ao serviço da Internacional Comunista, pois não? Não vim dizer isso? Sr. Deputado, queira terminar, se faz favor. Sr. Presidente, eu termino. Há uma coisa que a senhora deputada tem que perceber. Não há economias fortes sem setor privado forte. Acabar com o setor privado é acabar com o bem-estar dos portugueses. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma última declaração política, para uma última declaração política, ao abrigo do artigo 71, número 2 do Regimento, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Faz favor. Sr. Presidente, senhores deputados, esta é, sem margem para dúvidas, uma Assembleia cada vez mais longe das pessoas. A juntar-se, claro, a um Presidente que tira selfies atrás de selfies e nada resolve do país que temos. Temos um Governo que diz ter contas certas, mas que hoje mesmo soubemos que o déficit, que era de 90 milhões previsto para o SNS, está afinal em 559 milhões. 559 milhões. Mas é também um país em que os políticos viraram as costas às pessoas. E quando lá fora se discute tanques, agora atribuído a um juiz de instrução, quando se discute o Serviço Nacional de Saúde ou os terroristas de Aveiro, que tiveram que ser presos em França porque cá tinham asilo político. Asilo político. O que é que nós falamos? Falamos da Greta que chega a Lisboa e estamos lá alguns de nós, não eu, a muitos de vós, a aplaudir e a tirar fotografias. Mas temos propostas a entrar nesta Câmara sobre os elefantes no Camboja e os portugueses a olhar e a ver o que é que estamos aqui a fazer. Estamos a discutir os elefantes que fazem passeios turísticos no Camboja. E depois fazemos mais. Assim, num fim de semana, à entrada de uma semana pouco relevante politicamente, fala-se de regionalização. Assim como quem não quer a coisa, a ver se pega. Nós não queremos nem referendo, nem queremos debate sobre um projeto que já é claro que só serve para uma coisa, para dar taxos que os portugueses não querem pagar e não merecem pagar. E por isso, podemos fazer os referendos que quiserem, podemos debater o que quisermos, mas trazer novamente o tempo da regionalização, numa altura em que os portugueses fazem tantos sacrifícios pela sua vida, é gozar com os portugueses. Não, nós não queremos regionalização, porque é taxos que não foram dados e que têm que ser agora distribuídos. Estamos perante um governo que diz ter contas certas, mas não paga aos empresários aquilo que deve. E a dívida do Estado, esse tal Estado que cresceu tanto nos últimos meses, não para de aumentar aos empresários. Os professores, a bandeira destes senhores que aqui estão à minha esquerda e que diziam, e cito, nunca apoiaremos um governo do PS que não trate bem os professores. Onde é que eles estão agora? Parece que desapareceram desta Assembleia. E esses mesmos professores que não têm nem o subsídio de alojamento e continuam em falta, e mais, nem a autoridade têm em escolas, que agora se quer que passem até ao 9º ano sem qualquer problema. Esta semana, uma professora foi agredida em Marvila e estava grávida. O que é que fez o PS, o Bloco de Esquerda e o PC? Não interessa. É um caso, é um episódio. Não é, senhores deputados. É uma classe inteira que sente cada vez mais a fúria dos impostos, mas também da desautorização a que o Estado lhe é cometida pelo Estado. Os professores precisam de nós. E o Chega estará ao lado dos professores, não como faz o PC, que se prepara para aprovar o novo Orçamento de Estado do Partido Socialista ou o Bloco de Esquerda. E por isso, nós fazemos aqui um desafio ao PC e ao Bloco de Esquerda. Se têm tanto amor pelos professores, se o LIVRE tem tanto amor pelos professores, então chumbem o Orçamento de Estado do Partido Socialista, porque o que vai dar aos professores é uma mão cheia de nada. Nesse dia, os portugueses estarão a ver. Meus senhores,
Há mais de 600 crimes por ano nas escolas. Mais de 600. Onde é que estão os projetos para combater a criminalidade em meio escolar? Não existe. É como se os professores para nós não interessassem. E sabemos agora que há professores que não receberam o subsídio de Natal. Sabemos agora que há professores que não receberam o subsídio de Natal. Resposta do Sr. Ministro, zero, até ao dia de hoje. É um país que se preocupa com a Greta, com os elefantes, preocupa-se com tudo, só não se preocupa com quem trabalha e com quem paga impostos. O Chega denunciou aqui nesta casa que havia uma incoerência fundamental neste governo, que era dizer uma coisa e fazer outra. Com os precários acontece exatamente a mesma coisa. Um governo que diz que tem um grande plano para a precariedade. E o Sr. Primeiro-Ministro disse aqui nesta casa que quando chegou encontrou uma situação esdrúxula, que era os funcionários da residência oficial e dos gabinetes. E disse, até já criámos uma divisão. Vejam lá, senhores deputados. Milagre, esta divisão aparece segunda-feira no Diário da República. Há coisas do diabo. Há coisas do diabo. Que na segunda-feira, depois de confrontarmos o seu Primeiro-Ministro, aparece, e para que saibam os números, para que não venham dizer que é invenção, é o despacho 11.325/2019. Está aqui. E agora vejam, um governo que vem aqui sistematicamente e diz: senhores deputados, não se preocupem, estamos no caminho certo, mas quando nos vira às costas, não deixa de nos mentir, não deixa de continuar na mesma política errática de inconsistência. Estamos a brincar com os portugueses e vai haver um dia que vão ser os portugueses a decidir o que é que já não querem nesta casa. Porque, senhores deputados, nós podemos passar o tempo a falar da Greta que vem de barco, ou dos elefantes do Camboja, ou podemos até ficar a discutir o que é que o grande capital fez no século XIX ou no século XXI. Podemos fazer isso tudo, mas não podemos esquecer uma coisa. Não podemos esquecer quem está lá fora a pagar-nos os nossos salários, a pagar-nos as nossas condições para continuar a trabalhar por eles. E hoje há um país inteiro que olha para nós, que nos vê discutir temas que as pessoas dizem zero e perguntam o que é que fazem aqui. O que é que fazem aqui? E isto é algo que devia envergonhar um país inteiro. Um Primeiro-Ministro que envergonha um país inteiro. Uma Câmara que muitas vezes envergonha um país inteiro. E mais, e mais, e mais. Um país que se esquece muitas vezes daqueles que verdadeiramente o sustentam. E esses são a tal classe média. Não são, senhores deputados, o grande capital. Quem arrenda casas não é o grande capital. Quem coloca as suas vidas numa poupança não é o grande capital. São pessoas a que muitos destes senhores deputados viraram as costas e que continuam ainda hoje, mesmo alguns sem querer, Queira a terminar, pagar. Sr. Vou Deputado, terminar, faz Sr. favor. Presidente. Esses do grande capital, que têm casas, que têm pequenas poupanças e a que nós dizemos que são uns monstros, que querem fugir aos impostos, são, na verdade, quem nos sustenta verdadeiramente para estarmos aqui. E pelo menos o respeito nós devíamos lhes ter. Obrigado. Muito obrigado. Termina assim o primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos, de declarações políticas. Vamos passar ao segundo ponto, votações. Peço aos serviços que acionem os mecanismos de verificação de quórum para este efeito.
Senhoras e senhores deputados, temos 215 inscritos. Penso que todos conseguiram registar. Quem não tiver conseguido, agradeço que diga à mesa. Senhor Deputado Cristóvão Nortes. Mais ninguém. E, portanto, podemos passar às votações. Temos um voto apresentado pelo CDS-PP, 83/14, de pesar pela morte de Domingos Piedade. A senhora secretária Sofia Araújo vai fazer o favor de ler este voto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Morreu no passado dia 30 de novembro, aos 75 anos, Domingos Piedade, um dos grandes nomes do automobilismo português e internacional. Conhecido como o Senhor Fórmula 1, Domingos Piedade trabalhou com Emerson Fittipaldi, o Michel Alboreto, foi amigo próximo da Ayrton Senna e ajudou a lançar Michael Schumacher. Durante várias décadas, lidou com todas as marcas e nomes de topo da indústria e desporto automóvel mundial, dos quais era um conhecedor profundo. Foi administrador da AMG, departamento de competição da marca Mercedes, e manager e diretor desportivo de várias equipas de Fórmula 1, assim como comentador televisivo. Ganhou as 24 horas de Le Mans enquanto chefe de equipa da Porsche. Entre 2003 e 2012, presidiu ao Conselho de Administração da empresa Circuito do Estoril, detentora do Autódromo do Estoril. A Assembleia da República expressa o seu profundo pesar pela morte de Domingos Piedade, apresenta as suas condolências à família e amigos e realça o seu enorme contributo para o automobilismo português e internacional. Muito obrigado, senhora secretária Sofia Araújo. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Vamos fazer 1 minuto de silêncio. Muito obrigado. Passamos ao voto 66/14, apresentado pelo PSD, de louvor aos ginastas do Acroclube da Maia, para Rita Ferreira, Rita Teixeira, trio Bárbara Sequeira, Francisca Maia, Francisca Sampaio, Maia, grupo Henrique Silva, Henrique Piqueiro, Frederico Silva, Miguel Silva. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Chegamos assim ao final da nossa agenda. Temos reunião plenária na terça-feira, às 15 horas, com o debate quinzenal com o Primeiro-Ministro ao abrigo da linha A do número 2 do artigo 224 do Regimento, e também um segundo ponto com o debate preparatório do Conselho Europeu ao abrigo da linha A do número 1 do artigo 4º da Lei de Acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia. O PCP tem jornadas parlamentares nos próximos 2 dias. Desejamos os maiores votos de bom trabalho. Muito obrigado e boa noite. Senhor Deputado, faz favor. Sr. Presidente, se me dá licença, só para anunciar que estive presente nas votações e não me consigo registrar. Muito obrigado. Fica registado. Muito obrigado.